o tema vai ser uma pergunta. Será que o Deus que eu sirvo é o mesmo que o seu? É uma pergunta. Ou poderia ser, você está servindo o Deus verdadeiro? Ou então, o Deus que eu sirvo não é o mesmo que o seu? É um outro tema. Então, fica aí esses 3 temas, né? Nós vamos ver qual vai ser o melhor para colocarmos ele para você dar de presente. Quando a pessoa falar assim, você vai pregar para ela, olha, vai para a igreja, aceita Jesus. Deus é um só, né? Você vai ver que tem muitos aí querendo se fazer de Deus e não é. E pessoas servindo ao Deus errado. Deus com D minúsculo. E bota minúsculo nisso aí, hein? E eu vou te aconselhar. Pega esse CD e dá de presente. Os católicos, os espíritas, dá de presente para eles. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5 e 6. Vamos ler do versículo 4 em diante. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Amém? Amém, amados? Agora, abre a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 43. Isaías 43, no versículo 10. Olha para mim agora, não vamos ler agora não, daqui a pouco vamos ler. Amados, eu tenho notado que aqui, nessa cidade, existe uma frase peculiar dos incrédulos, daqueles que não querem reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E na verdade, esta frase, eu acredito que é uma arma que o diabo pronunciou e colocou na mente das pessoas para trazer cegueira no entendimento da pessoa. E a frase é a seguinte: Deus é um só. Não importa onde você esteja, Deus é um só. Só que eu quero dizer que nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 8, versículos 5 e 6, que os ídolos nada são, não são nada, e que há um só Deus. Que Deus que é esse? É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Israel. Por que Deus, ele se apresenta na Bíblia como o Deus de Abraão? Por que ele virou para Moisés no Monte Sinai e ele disse: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac? Por que Deus se preocupou em se identificar? Porque Abraão, ele serviu ao verdadeiro Deus, ao único e verdadeiro Deus. E por que Deus se preocupou em se identificar? Porque, na verdade, o diabo, ele não pode impedir você de ir até Deus se você quiser. Se você decidir no seu coração de buscar o verdadeiro Deus, Satanás não pode impedir você, porque a Bíblia diz que nem a altura, nem a profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem anjos, nem demônios podem te separar do amor de Deus.
O único que pode separar você do amor de Deus é você mesmo. Então, o que o diabo fez? Ele inventou vários deuses, engano, para quê? Para confundir as pessoas. Então, desde a época de Abraão, já havia vários deuses. Deuses o quê? Mentirosos, deuses falsos, várias idolatrias. O primeiro fundador de idolatria foi Nimrod. Nimrod foi o fundador da Torre de Babel. A primeira nação, Babel. E aí veio o quê? Babilônia. E ele criou uma estátua, olha só, que era a mãe dele. E essa estátua, ela tinha uma criança no colo, que se amamantava nos seios da mãe. E essa criança era quem? Nimrod. E Nimrod era amante da própria mãe. Olha que coisa terrível. E aí veio a primeira idolatria. Você entendeu? Então, amados, quando Deus diz assim para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, Deus está se identificando. Ele é chamado de o Deus vivo. Por quê? Porque os outros deuses não são deuses, são demônios, são trevas, são espíritos de morte. E aí, durante os séculos, eles vêm o quê? Mudando de nome, porque eles vão perdendo a sua força, eles vão enganando as pessoas, mas depois chegam a certo ponto, não conseguem enganar mais, porque eles não conseguem transformar a vida da pessoa para melhor, eles não conseguem curar, eles não conseguem restaurar, porque o diabo só sabe matar, roubar e destruir. Aí, quando eles são descobertos, o que eles fazem? Eles mudam de nome. Você pode ver que na época da Grécia, os demônios, qual eram os nomes deles? Eram Zeus, a deusa Hera, Dionísios, Hércules, Diana, que era adorada por todo mundo, tinha templos gigantescos no mundo inteiro. E essa Diana foi derrubada pela pregação do apóstolo Paulo na Ásia. Durante 2 anos, o apóstolo Paulo pregou o evangelho na Ásia, treinou, fez líderes, e esses líderes ganharam 90% da Ásia para Jesus. E a Grécia, que era um instrumento do diabo para espalhar a idolatria, se tornou o quê? Um país evangélico. E o trono de Diana foi destruído. Mas ela permaneceu aí como? Ela mudou de nome. Quem? Iemanjá. Olha só. O cachorro é o mesmo, só mudou a coleira. Então, quando a pessoa diz assim, amados, você vai pregar para ela e ela diz: ah, Deus é um só. Não, peraí. Todo mundo serve o mesmo Deus, não importa onde. Não, eu não sigo o mesmo Deus de que muita gente serve, não. Sabe por quê? Porque o meu Deus é um Deus que, quando Ele fala, Ele cumpre as promessas dEle. O meu Deus é aquele que abriu o mar vermelho. O meu Deus é aquele que ressuscita mortos. O meu Deus é aquele que cura os doentes, cura os enfermos, liberta os cativos, liberta os oprimidos. Esse é o meu Deus. O meu Deus não aceita a idolatria. O meu Deus odeia a idolatria. O meu Deus é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e deu para Ele toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque o Senhor Jesus se sacrificou na cruz do Calvário para dar muitos filhos para Deus. Ele, o único filho, morreu em nosso lugar para que nós nos tornássemos, quando o aceitamos, filhos para Deus. Em Atos capítulo 4, a Bíblia diz assim: e não há outro nome pelo qual devemos ser salvos debaixo dos céus, a não ser o nome de Jesus.
Versículo 10 está escrito: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha aí, Deus está dizendo que não existe Deus antes dele e nem depois dele. Tudo isso aí é barro, idolatria. Irmãos, olha para mim. Eu quero dizer que eu amo as pessoas, mas o cúmulo da burrice é a pessoa pegar um pedaço de pau, talhar ele, um pedaço de barro, moldar ele, e depois se ajoelhar diante dele e falar que é o Deus dela. Peraí, o seu Deus não é aquele que te criou, não? É aquele que você fez com a sua mão? Se eu criasse Deus, eu seria Deus dele. Eu que seria o Deus dele. Sim ou não? Por que ele é o meu Deus? Porque foi ele que me criou. Foi ele que me deu saúde. Foi ele que me deu a vida. Quer ver? Olha só. Deus conhece todas as coisas. Não existe nada que Deus não conhece, irmãos. Amém? Amém não. Existe uma coisa que Deus não conhece. Sabe o quê? Deus não conhece outro Deus além dele. Aleluia. Aleluia. Quer ver? Abre a sua Bíblia em Isaías 44, versículo 8. Não vos assombreis, nem temais, acaso desde aquele tempo não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia! Vamos voltar em Isaías 43, no versículo 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Quero dizer que Maria não salva, Pedro não salva, Tiago não salva, Ronaldo não salva, João não salva. O único que salva é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Amém, amados? Aleluia!